Idiotice Games, Era basicamente a de mesma língua uma com iniciante da alguns indústria dos poucos games acaba de dialetos. lançar seu primeiro jogo. Dependendo da Felipe Neto região, esse é um dos Na motivos do porquê Cracolândia. o português Recebe... moderno é O tão jogo parecido com o deu galês. críticas Contando a favoráveis, com um história, começo em tão bom com certeza a 1109 Idiotices Games e nascia estudos ele, ganhará fãs Afonso rapidamente. Henriques, o Conquistador. Quem é esse cara? Você se pergunta. Ele era filho de Henrique, o conde do condado portucalense, que morreu alguns anos depois. E Afonso Vamos ver o que eu Henriques consigo. virou conde aos 3 anos. Obviamente, ele não podia governar ainda, então sua mãe, Teresa de Leão, vira uma regente. No entanto, em 1120, ele assumiu uma posição contrária à de sua mãe e foi obrigado a sair do condado. Sua mãe havia se aliado com Fernão Pérez de Trava, que era de uma das casas mais fortes da Galiza, e isso poderia ser ruim para a autonomia da região. Então, em 1128, Afonso volta junto com o exército e luta contra sua mãe, que está com o exército da Galiza, na Batalha de São Mamede. Ele acaba ganhando, virando assim o conde de Portugal. Nesta altura, ele já estava com planos de uma independência da região. Ele lutou várias batalhas. Foi então que, em Ave 1139, aconteceu uma das mais difíceis, a Batalha de Ourique, onde o exército de Capivara Afonso se versus deparou com comunismo. um exército mouro bem maior. A vitória seria bem difícil. Diz a lenda Versus que Afonso comunismo. teria tido uma visão com Jesus, onde ele garantia a vitória se ele Comunismo espalhasse a palavra por todo o reino. versus E assim comunistas. aconteceu. Não, Ele tem nada. acabou ganhando a batalha e foi nomeado o rei de Portugal pelo seu Comunistas. exército. Em 1149, acontece o Cerco de Lisboa. Depois de algum tempo de cerco, ele acaba ganhando novamente. Com o passar dos anos, ele conquista mais um pouco, até que em 1179 a independência de Portugal é finalmente reconhecida pela Igreja. Em 1249, Portugal finalmente conquista o último pedaço dominado pelos muçulmanos. No entanto, a reconquista ainda continuava para os outros reinos. Este último pedaço ficou Um jogo conhecido baseado em como texto. Algarve. Ele era meio que outro reino, porém sempre pertenceu a Portugal, e não tentava sair nem nada do tipo. Era simplesmente um título. Em 1337 começa a Guerra dos 100 Anos. Capivara Depois da versus Guerra da Sucessão, comunistas. que foi Seria um muito excelente jogo. obviamente. Mas eu acho que A não. peste negra chegou na Europa e quase metade da população morreu. Isso certamente piorou as coisas. Durante a Guerra dos 100 Anos, Dom Fernando, o rei de Portugal, lutou algumas Zero vezes diálogo. contra o reino de Castela e perdeu. No Tratado de Paz, a sua filha, Beatriz, se casaria com João de Castela. E se Dom Fernando morresse, a sua mulher seria regente até que o filho de Beatriz e João tivesse idade para reinar. Ou seja, Portugal seria governado por alguém de Castela. Isso poderia significar uma união das coroas, assim como aconteceu com outros reinos da Ibéria. Então, em 1383, Dom Fernando morreu, sem deixar herdeiros masculinos. Sua mulher virou regente, porém a população portuguesa não gostava dela. E corria boatos que ela tinha um caso com um nobre da Galiza. Isso fez o país entrar em uma mini-guerra civil. No fim, Dom João I, o meio-irmão ilegítimo de Dom Fernando, acabou ganhando a guerra, sendo nomeado o novo rei de Portugal, desta vez da dinastia de Avis. Em 1415, Portugal É. conquista a cidade de Ceuta, no norte da África. Saindo um pouco de Portugal, o pessoal da Europa gostava muito das especiarias da Esperável. Índia. E essa era uma das melhores rotas até a Índia para pegar as especiarias. Lembra do Império Bizantino, que estava tentando crescer novamente? Então, ele não conseguiu. Olha ele aqui. Até que ele foi dominado Não, deixa pelo quieto, eu Império vou Otomano. Então, eles pesquisar. bloquearam esta rota, o que deixou o acesso à Índia mais difícil e caro, consequentemente aumentando o preço já alto das especiarias. Então Cristóvão Colombo falou: cara, se a Terra é redonda, então se formos para o oeste, eventualmente chegaremos na Índia. Portugal não ligou e ele então foi para a Espanha, onde eles falaram ok, daí Cristóvão Colombo partiu para a Índia e na verdade chegou na América. Enquanto isso, Portugal queria chegar à Índia. Então Vasco da Gama resolveu fazer uma viagem muito perigosa até lá. Durante a viagem, eles passaram por alguns lugares na costa da África, até que eles finalmente chegaram à Índia, em uma viagem impressionante para aquele tempo. A história de terras no oeste se espalhou rapidamente. Criação Portugal, muito Band. esperto, mandou pessoas para lá e acabaram descobrindo o Brasil. Ingilândia. Alguns anos antes, Portugal e Espanha tinham feito um tratado para dividir o mundo entre eles, o famoso Tratado de Tordesilhas. No Brasil, Portugal precisava de pessoas para trabalhar nas canas de açúcar e assim fazer as terras valerem a pena. Bom, algumas tribos africanas tinham vários escravos que eles tinham ganhado
em batalhas contra outras tribos. Então Portugal decidiu comprar e levar para o Brasil, começando assim o comércio atlântico de escravos. Algum tempo depois, outros impérios europeus começaram a fazer o mesmo. Bom, em pouco tempo, Portugal já dominava muita coisa. Um pedaço do que hoje é o Brasil, algumas ilhas próximas e na costa da África, algumas ilhas das Índias Ocidentais e Macau, na China, além de vários pontos de comércio na Índia e África. Tudo parecia ótimo para o Império Português, porém ainda tem muita história para contar. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Portugal é um país muito antigo e tem muita história para contar, então eu tive que dividir o vídeo em duas partes. A parte 2 pode demorar A um busca pouquinho para sair, pois eu tenho outros vídeos muito importantes para pelo fazer, tesouro como roubado. a Revolução Russa e a Guerra Fria. Mas vai sair, não vai demorar muito. Não muito. Vocês sabem. Gente do canal. Então é isso, pessoal. Tchau, até o próximo Não, vídeo. não vai combinar, não. I guess. Ok, no último episódio, Portugal estava explorando A Guerra o Civil mundo dos e Animes. fazendo vários pontos de comércio. Eles foram um dos primeiros europeus a terem contato com os japoneses. Inclusive foram eles que fundaram a famosa cidade de Nagasaki. Eles deram armas para que os japoneses pudessem se matar com mais eficiência e também tentaram espalhar o cristianismo por lá, mas no que não deu muito A certo. Guerra Civil Os dos pontos de Animes. comércio na Índia também eram muito importantes, por causa das especiarias. E no Brasil, Portugal estava fazendo muito dinheiro com as canas de açúcar. Outro país que também estava bem rico era a Espanha, que já estava dominando boa parte da América, encontrando muitos minérios como prata e ouro. Com isso, a Espanha começou a ter vários inimigos na Europa. Com sorte, Portugal, mesmo rico, não tinha tantos inimigos. O Império Português estava no seu auge e o futuro parecia ainda melhor. O que poderia dar errado? Em 1578, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, resolveu ir para a África, mais especificamente Marrocos, para lutar pessoalmente uma batalha muito importante, pois Portugal era muito forte, iria ser ainda mais forte, e o seu rei lutava na guerra também e ele morreu. Na verdade, ele sumiu. Bom, ele não tinha filhos. A coroa tecnicamente deveria passar para o mais próximo, que seria o seu tio, que já estava velho e morreu 2 anos depois. Daí houve uma disputa de influências para ver quem seria o próximo rei. E quem ganhou foi Felipe I, também conhecido como o rei da Espanha. Então vocês já sabem onde isso vai dar. Portugal Super agora flato, faz parte da bora. Espanha, na chamada União Ibérica. Assim, Portugal ainda continuava um reino separado, mas era governado pelo mesmo rei, então, tecnicamente falando, eles eram o mesmo país. Bom, de início, os portugueses em geral não ligaram muito. Inclusive, alguns nobres portugueses até ajudaram Filipe a chegar ao poder, pois para eles, a união desses dois reinos poderosos Não fez seria tanto ótima sucesso. para os dois. Mal sabiam eles o que iria acontecer. Bom, com essa união, os inimigos da Espanha agora eram também inimigos de Portugal. Como ambos Portugal e Espanha já eram grandes impérios, imagina agora juntos. Sim, o império ficou gigante. Isso fez os inimigos da Espanha ficarem ainda mais preocupados, pois, putz, olha o tamanho desse império. Então o pessoal de outros países, como Holanda, Capitão Inglaterra, França, começaram a sabotar Capitão as colônias Pansola. da União Ibérica, principalmente as de Portugal, que ficaram meio esquecidas. A Holanda foi a que mais fez isso, roubou alguns pontos de comércio na Ásia e África e o Nordeste do Brasil. Neste mesmo tempo veio os bandeirantes, que começaram a explorar o interior do Brasil à procura de índios para serem escravos e quem sabe minério também, vai tudo. Isso fez com que o Brasil ficasse maior. Aventura Como pra... Portugal e Espanha agora eram tecnicamente um só, aquele tratado não Pera importava aí. mais. Enfim, muita coisa aconteceu por conta desta união. Portugal teve 3 reis espanhóis, Filipe I, segundo e terceiro, ou segundo, terceiro e quarto, e bastante autonomia. Mas o Felipe III, no meio de tanta guerra, resolveu aumentar os impostos de Portugal. E estavam meio que substituindo nobres portugueses por espanhóis. Sem falar das colônias que os holandeses estavam pegando de Portugal. Com isso tudo, Portugal fala, tu fora, rapaz, e saiu da União Ibérica, colocando desta vez a Casa de Bragança no comando do país. No entanto, isso causou a Guerra de Restauração, que durou quase 30 anos. No fim, eles fizeram o Tratado de Lisboa, onde a independência de Portugal é garantida, porém eles tiveram que ceder alguns territórios. Bom, Portugal conseguiu sair, porém nunca mais voltaria a ser a superpotência na Europa. No Brasil, o pessoal aqui da colônia holandesa se revoltaram contra os holandeses e os expulsaram.
Porém, eles levaram as canas de açúcar dali para o Caribe, o que gerou uma crise no Brasil e Portugal. Mas por sorte, ouro acabou de ser encontrado aqui. Agora pessoas de todas as partes querem tentar achar ouro e ficar rico. Portugal queria seus 20%, claro. Sem falar que, com o território maior, eles poderiam desenvolver melhor a agricultura no Brasil. Nos anos seguintes, os portugueses conseguiram recuperar alguns territórios que eles haviam perdido e fizeram as pazes com a Inglaterra. Bom, com o ouro do Brasil, a situação em Portugal melhorou bastante. Em 1750, um cara conhecido como Marquês de Pombal virou primeiro-ministro de Portugal e, devido a alguns motivos como a tentativa de assassinato do rei, Preciso isso deu Peraí, a como é que. Pombal muito poder. E bom, ele fez inúmeras mudanças no governo, também aumentou muito a força do Estado, fez uma completa reforma para dar ainda mais poder ao rei. Houve também um lance de perseguição e assassinato de pessoas que eram contra ele e suas ideias. Ele também expulsou os jesuítas do reino e das colônias e confiscaram os seus bens. Isso teve um impacto muito grande, principalmente no Brasil. Ele divide opiniões, uns gostam e outros odeiam. Aqui no Brasil a maioria odiava e vocês vão saber o porquê. Em 1755, um grande terremoto de magnitude 8,5 atingiu Lisboa. O terremoto em si destruiu muita coisa, mas não parou por aí. Depois veio um grande tsunami e a cidade também pegou fogo. Enfim, Lisboa foi destruída do dia para a noite e mais de 30 mil pessoas morreram. Com isso, Pombal começou um projeto de reconstrução da cidade de uma maneira bem particular. As construções eram geométricas e todas da mesma altura para resistir a possíveis futuros terremotos. Mas a construção de uma cidade como Lisboa custa muito caro. Daí eles começaram a Capitão cobrar Gordão. cada vez mais do Brasil, principalmente na produção de ouro. E se não pagasse, era a derrama. E isso deixou os brasileiros os da vida. Isso junto com o episódio envolvendo os jesuítas, que tinham muita influência e agora se foram, Uma aventura ajudou sobre a Independência construções. Mineira, por exemplo, e outras revoltas que aconteceram na colônia. Esse período pombalino acabou em 1777, quando o rei morreu e a nova rainha exilhou o marquês pelos crimes que ele havia cometido. Em 1789 começa na França a Revolução Francesa. 4 anos depois, os reis franceses foram mortos na guilhotina. Isso causou um medo imenso em todos os monarcas da região. História vai, cabeça vem, chegamos às guerras napoleônicas e o exército de Napoleão dominou boa parte da Europa. Depois de perder uma batalha naval contra o Império Britânico, ele ficou e declarou o bloqueio continental. Portugal falou beleza, mas continuou fazendo negócios com os ingleses. Daí Napoleão ordenou que Portugal declarasse guerra contra o Reino Unido ou ele queria invadir e tirar o rei do trono. E aí Portugal ficou em uma situação difícil. Eles poderiam tentar lutar contra Napoleão, porém seria difícil Portugal ganhar. Talvez, ninguém sabe. Ou eles poderiam simplesmente se aliar ao Napoleão e declarar guerra ao Reino Unido. Mas Portugal e Reino Unido eram melhores amigos desde sempre, ou desde 1386. Inclusive, os ingleses ajudaram Portugal a ser independente quando Portugal ainda era um condado. Sem falar que, se os britânicos quisessem, eles poderiam bloquear o acesso de Portugal ao Brasil. Isso seria horrível para Portugal. Enfim, com isso, eles optaram pela terceira alternativa: pegar toda a família real, os nobres, enfim, todo o pessoal importante e ir para o Brasil, escoltado pelos ingleses. Quando os franceses e os espanhóis chegaram em Portugal, o pessoal já estava no mar, indo para o Brasil. Daí mesmo invadindo Portugal, não tinha como eles destronarem o rei. Os portugueses, no entanto, não gostaram muito disso e se sentiram abandonados. Enfim, Napoleão invadiu Portugal mais umas 2 vezes e os portugueses, com a ajuda dos britânicos, resistiram e lutaram. Em 1814, Napoleão foi finalmente derrotado, tirado do poder e banido para uma ilha no Mediterrâneo. No ano seguinte, ele retorna, assume o poder e tenta fazer a França grande novamente, porém é rapidamente derrotado e banido para outra ilha, desta vez bem mais longe. Porém, o pessoal parece que estava gostando de ficar no Brasil e não estavam querendo voltar agora. Então, neste mesmo ano, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino. E esse reino era unido com o de Portugal, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Gales, com a capital no Rio de Janeiro. Os trugas não curtiram muito isso e exigiram a volta do rei, Picou. porque Portugal estava sendo administrado pelos ingleses. Sem falar que em 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Daí o rei Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho no Brasil como regente. Enfim, no fim disso tudo, Portugal virou uma monarquia constitucional e criaram uma constituição, obviamente. Esse pessoal da Revolução Liberal, no entanto, queria que o príncipe voltasse também e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Mas, como sabemos, ele ficou e declarou a independência do Brasil. Houve uma guerra entre o Brasil e como? Portugal, mas no fim o Brasil ficou independente.
Porém, as coisas em Portugal não estavam muito boas, e uma guerra civil aconteceu em 1834. Resumindo a história, tudo começou quando o rei Dom João VI morreu. Daí o seu primeiro filho, Dom Pedro, deveria assumir. O problema é que Pedro era imperador do Brasil. Resumindo, Pedro I do Brasil virou Pedro IV de Portugal. Isso por um pequeno período. Ele não podia ser rei de Portugal e também do Brasil. Era proibido pela Constituição brasileira. Daí ele abdicou em Portugal e deixou o trono para sua filha. Porém, Dom Miguel tecnicamente deveria ser o rei, já que tecnicamente a linhagem de Dom Pedro em Portugal acabou quando ele declarou a independência do Brasil. Enfim, história vai, história vem, Miguel tomou o poder e daí Pedro abdicou do Brasil, fez uma aliança com a Inglaterra, França e alguns belgas. E assim aconteceu a Guerra Civil entre os liberais, que defendiam uma monarquia constitucional, e os miguelistas, que defendiam uma monarquia tradicional, e Miguel, obviamente. No fim, os liberais ganharam e a filha de Dom Pedro ficou com o trono. A partir daí, Portugal teve mais alguns reis, mas nada de tão grandioso aconteceu. Vale ressaltar Dom Luís I, que era bastante popular, e o país até que cresceu bastante nesta época. Quando Portugal perdeu o Brasil, eles começaram a adentrar cada vez mais no território africano, pois eles sempre ficavam mais na costa. Em 1884, os europeus decidiram dividir a África entre eles. Até por que não? E Portugal tinha o sonho de conectar Angola e Moçambique. Eles tinham até muito, porém não nada de Angola e Moçambique era dele. Portugal fala não, Reino Unido fala sim e manda um ultimato para Portugal, falando para eles tirar qualquer soldado português do centro da África. E Portugal falou, beleza. Os portugueses ficaram muito putos com essa decisão e os movimentos republicanos começaram a usar isto e outras coisas como pólvora para suas ideias. Esses anos entre o final do século XIX e o início do século XX foram complicados em Portugal. Muitas instabilidades políticas, disputas de influência. Enquanto isso, o país estava ficando para trás em relação aos outros países europeus, e o suporte aos republicanos só subiu. Em 1908, o então rei de Portugal, Dom Carlos I, foi assassinado, junto com seu filho herdeiro. Isso desestabilizou ainda mais o governo, deixando O caçador de crimes. o último rei de Portugal no comando. Porém, ele não pôde fazer muita coisa, e 2 anos depois, a República Portuguesa foi proclamada. Durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal lutou contra a Alemanha na África e em 1916 a Alemanha declarou guerra a Portugal. Eles mandaram soldados para as trincheiras que lutaram junto com os britânicos. Durante uma parte da guerra, os soldados portugueses foram abandonados pelo seu governo, pois um golpe de Estado havia acontecido, colocando no poder um cara pró-Alemanha. Mas ele foi assassinado alguns meses depois e tudo voltou ao normal, pelo menos na guerra. Bom, essa primeira república portuguesa, como vocês viram, foi uma confusão. Teve 44 governos diferentes, 7 parlamentos e 8 presidentes neste curto período de tempo. Portugal estava instável e com graves problemas. Houve tentativas de golpe de Estado, mini-guerras civis e revoluções. O exército se sentiu abandonado por causa da Primeira Guerra. O caçador de crimes. crimes. E as pessoas ficaram bem pobres. Enfim, foi uma completa bagunça. Até que em 1926, devido a tudo isso e também à ameaça bolchevique da Rússia, houve um golpe de Estado em Portugal que instaurou uma ditadura militar, que durou até 1933, onde surge o Estado Novo, tendo como seu líder Antônio de Oliveira Salazar, o ditador português. Assim, algumas pessoas não gostam de chamar de ditador, mas ele ficou no poder por mais de 35 anos, então... Bom, o governo de Salazar divide opiniões. Algumas pessoas sumiram, algumas liberdades pessoais foram extintas pelo bem do Estado. Tudo pela nação, nada contra a nação. Sem falar da guerra do ultramar. Por isso muitas pessoas o odeiam. Porém, ele deu estabilidade para Portugal, que como vocês viram, estava em uma situação bem difícil desde o início do século. Então, em seu governo, o país melhorou bastante em algumas coisas. Por outro lado, ele não permitiu muitos investimentos estrangeiros no país, o que não foi muito bom a longo prazo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal se manteve neutro, e isso foi ótimo para o país. Porém, o Japão invadiu Timor-Leste, que era de Portugal. Portugal em si não quis entrar em guerra por isso, mas os portugueses que estavam lá lutaram contra os japoneses. Após o fim da guerra, veio a ONU e a autodeterminação dos povos. Isso fez vários impérios perderem suas colônias, principalmente na África. E Portugal não gostou muito disso e não quis deixar suas colônias irem, pois para eles, essas colônias não eram colônias, e sim províncias portuguesas ultramarinas. Ou seja, era Portugal.
rua para eles, já que eles estavam em sua nação, ou pelo menos é assim que o governo português via a situação. Quando a Índia teve sua independência do Império Britânico, ela invadiu as cidades que os portugueses tinham lá, pois eles não queriam dar de volta de jeito nenhum. Na África, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a financiar grupos que lutavam pela independência nas colônias portuguesas, fornecendo armas e tudo mais. Isso gerou a Guerra do Ultramar, também conhecida como o Vietnã português. Portugal foi obrigado a lutar nas 3 colônias africanas contra este pessoal dos movimentos de independência que estavam bem armados pelas 2 potências da Guerra Fria. Essa guerra foi um desastre, houve várias atrocidades. Portugal não queria perder suas colônias e ambos queriam independência. E a guerra seguiu por 14 anos. Em 1968, Salazar estava muito doente e teve que se afastar do governo. Daí veio Marcelo Caetano. Enfim, em 1974 acontece a Revolução dos Cravos, onde outro golpe de Estado acontece, derrubando o Estado Novo. Essa foi uma revolução pacífica e agora Portugal voltou a ser uma democracia. Em 75, Portugal reconheceu a independência das colônias africanas, dando fim à guerra. Timor-Leste também ficou independente, porém a Indonésia invadiu ele. Isso largou em 2002. Bom, com a democracia as coisas ficam boas e tranquilas em Portugal, certo? Não. Esses primeiros anos depois do Estado Novo foram bem complicados e instáveis em Portugal. Houve inclusive uma tentativa de golpe e de revolução comunista. Felizmente não foi para frente, porém houve algumas reformas socialistas no país, como reforma agrária e estatização de algumas empresas. E uma guerra civil quase aconteceu por causa dessas reformas. Mas no fim, a política em Portugal foi se estabilizando nos próximos anos. Em 1986, Portugal entrou na União Europeia e em 99, Portugal passou Macau para a China. A entrega de Macau marcou o fim do Império Português. Já em 2002, Portugal passa a usar o euro como moeda, o que muitos portugueses veem como um grande erro, outros nem tanto. Hoje, Portugal é considerado o 3º país mais pacífico do mundo, tendo um PIB per capita de 19,8 mil dólares. Então, para trás se comparado com outros países da Europa Ocidental. Isso devido principalmente a toda a instabilidade política que aconteceu e a demora para se industrializar. Mas enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se eu cometi algum erro ou esqueci alguma coisa importante, pode comentar aí embaixo. E lembrando que isso aqui foi um grande resumo. Aconteceu muita coisa e eu não pude ficar parado muito em tema, por exemplo. Então, é um resumo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, até o próximo vídeo. A lutando com. Senhoras e senhores, bem-vindos a Contra o ET de Varginha. terra de pisares, vodka, cossacos fazendo dancinhas de quebra-joelho. A batalha contra o ET de Varginha. Ilhas do Império. Senhoras e senhores, ou melhor, camaradas, sejam todos bem-vindos à Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique dos mais íntimos. Aqui não falaremos sobre a União Soviética, isso daí é com outro vídeo. O que será falado aqui é como esse imenso império czarista desapareceu totalmente nas mãos da Revolução de 1917. Para isso, vamos entender como que era a real situação da Rússia muito antes da Revolução. Mas antes, uma palavrinha. Este vídeo é patrocinado pela Insider, ou melhor, Insider. Pessoal, você sabia? Um dia Nicolau II usou uma camiseta tão podre que deixou com uma pizza debaixo do braço. Ele foi convidado a se retirar do trono de Czar. Isso é um fato. Enquanto do outro lado, Lenin usava as roupas da Insider. Ultra confortáveis, com preto que não desbota, desamassa e encaixa no corpo. E com rápida evaporação que tira o lucro de nós todos de pizzas debaixo do braço. E além das camisetas e calças, ele também usava as cuequinhas. Garanta já os seus produtos da Insider. Use o código da Renault para 12% de desconto. Afinal, a revolução não é só russa, é estética. Ok, agora de volta para o vídeo. Mein Gott, como eu amo industrialização! Fábricas e mais fábricas! Eu inventei o trem! De fato, esse século trará muita prosperidade para todos nós!
ficar umas semanas sem comer? Não, mas o que é isso? Mas alguém ou você está... Pobre, estou. Mas você não, opa. Sim, e é o inferno. Está pobre? Que nojo. Ao contrário dos outros impérios, a Rússia estava literalmente na meleca. Para começar, a maior parte dos trabalhadores da Rússia eram todos camponeses e viviam sob servidão. Ou seja, eram servos dos donos de terras e estavam presos nessas terras para basicamente a vida toda. É uma escravidão, só que com outro nome. Além disso, a Rússia não era qualquer império. Era uma autocracia. Diferente de nações europeias, que ainda eram monarquias, com parlamentos, votações, mas que quem votava era só a elite, mas enfim. Na Rússia, quem tinha poder absoluto era o czar. E tinha poder absoluto porque, bom, Deus que quis assim, eu acho, sei lá. E os czares que tinham não eram, digamos, tão bons assim. Não, com exceção de nosso querido Alexander II. Povo do campo, sabíamos que vocês estão lascados e vivendo presos como servos. Mas meu governo aspira por mudanças e por isso eu declaro que vocês estão livres da servidão. Mas fomos latifundiários